Olá, pessoal! Hoje nós vamos discutir um estudo de caso, nos questionando se carros com diferentes acelerações máximas afetam o consumo do combustível. Então, nós sabemos que há uma aceleração máxima nos diferentes carros existentes por aí, né? O que seria isso? Seria mais ou menos o tempo que um carro leva para sair de 0 a 100 quilômetros. E a pergunta que eu tenho é: carros com aceleração máxima maior consomem mais ou menos gasolina? Para você que chegou aqui de paraquedas, essa aula faz parte do curso completo de econometria, que eu tenho discutido como realizar uma regressão múltipla. E aqui nessa altura do vídeo nós temos feito a regressão quase que completa, tratando praticamente uma boa quantidade de coisas, inclusive inferência e estatística. E se você tiver qualquer dúvida do que ficou para trás, tem vários vídeos antes. E também você pode deixar suas dúvidas nos comentários que eu te ajudo a localizar aí o que ficou para trás, tá? Mas vamos entender o que a gente faria. Então, quando nós utilizamos o senso comum, o pensamento, nós poderíamos chegar em talvez duas conclusões, vamos dizer assim. A gente poderia primeiro imaginar que um carro com pouca aceleração não seria capaz de consumir tanta gasolina assim. Mas se a gente parar para pensar, essa pouca aceleração pode ser resultado de um problema de eficiência que o carro tem. O carro gasta então muita gasolina para fazer suas tarefas básicas. Agora, um carro com aceleração máxima maior nos leva a pensar que consome mais energia, porque acelera mais. Só que podemos estar agora falando de carros que são mais modernos e que são projetados para consumir menos gasolina. Então, o que a gente extrai desse nosso pensamento ou de coleta de dados, de teorias de especialistas, enfim? É que nesse cenário em específico, nós não sabemos, ou pelo menos eu não sei, a direção do fator aceleração máxima. Eu não sei se carros com aceleração máxima, eu já não tenho uma hipótese prévia de que ele vai aumentar o consumo de combustível ou vai diminuir o consumo de combustível. Então aqui eu tenho que proceder fazendo um teste contra a hipótese alternativa bilateral. E vamos escrever o modelo e escrever a hipótese. Nesse estudo de caso, eu vou fazer na ordem mais correta. No último, eu fiz mais de qualquer jeito, mas não foi exatamente isso. Vamos lá. Então, esse será o nosso modelo de regressão linear múltipla. Eu preciso verificar algumas hipóteses, algumas eu já supus, como por exemplo, que há linearidade, que não há colinearidade, e outras hipóteses aí, como o resíduo, o valor esperado seja zero, enfim. Mas a gente precisa testar, depois de rodar a regressão, se os resíduos encontrados ainda seguem uma distribuição normal, chamado de hipótese de normalidade. Vamos lembrar o que são cada uma dessas variáveis, para quem não viu o último estudo de caso? Não tem problema, fica comigo. Então, no modelo que a gente está tratando, a nossa coleta de dados, que eu logo importo esses dados em Python para a gente relembrar, eles são dados de consumo de combustível, que é a minha variável que eu estou querendo medir, verificar, né? E as variáveis que eu já medi, que diferem em diferentes tipos de carro. Potência, peso e aceleração máxima. X1, X2 e X3. Eu quero avaliar o valor de X3. E o primeiro passo que eu faço, antes mesmo de realizar a regressão, é escrever o teste de hipótese. Qual será? Será esse aqui, ó. Então, a hipótese nula, ela é que o beta 3, o fator associado à aceleração, é nulo. O que isso vai nos indicar se a gente aceitar essa hipótese? Que a aceleração é um fator que não altera o consumo de combustível. Não estou falando da aceleração que o motorista fez lá, pisou no acelerador mais ou menos. Não é isso, cuidado. É a aceleração máxima que o carro é capaz de fazer. Então, carros com mais aceleração não afetam nada se eu encontrar B3 igual a zero. Se eu encontrar beta 3 diferente de zero, que é a hipótese alternativa, o que vai acontecer? Ele vai mostrar para mim que esse efeito ele é significativo. Ou seja, carros com mais aceleração
capazes de fazer acelerações maiores, consomem mais ou menos combustível. Como eu não sei para que direção isso vai, eu construí um teste bilateral. Vamos executar, eu vou mostrar aqui o código, só vou mostrar mesmo para gerar de novo o modelo de regressão. Lembrando que esses dados, eles são dados que estão na internet, em alguns pacotes de programação. E o que eu fiz? Eu simplesmente puxei, porque são pacotes didáticos. Vamos lá. Então, o que você está vendo aqui é a tela do Google Colab. Pode fazer o código em outro lugar, se quiser. Aqui eu importei a biblioteca Seaborn, é a mesma coisa que eu fiz na aula anterior. Importei a Stats e importei uma base de dados que já está lá na biblioteca Stats, que é chamada MPG, que nos dá, como a gente vê o cabeçalho aqui, os diferentes valores de cilindrada, isso que era potência, acho, displacement, né? Não, esse é potência, enfim, peso, aceleração, ano do modelo, origem, assim, para vários e vários carros. E eu já rodei o modelo de regressão, ó. X é igual, eu selecionei nos vetores as variáveis do meu modelo, potência, peso e aceleração, e aí adiciono uma constante como eu fiz anteriormente e gero o modelo. Se tiver dúvida nessa parte do código, assiste o vídeo anterior. Aqui, ó, eu obtive o modelo de regressão já para variável. E eu encontrei uma aceleração, um coeficiente beta 3 de aceleração, olha lá, menos 0,0021. O cara mais assim precipitado vai falar: opa, negativo. Carros com aceleração máxima maior, que eu suponho são carros mais modernos, têm consumo de combustível menor. Opa, legal! O beta tá mostrando isso pra gente, de certa forma, mas muito, muito, muito cuidado, porque o desvio padrão é 0,123. E vamos colocar todos esses dados para fazer o teste de, de hipótese. Eu vou fazer aqui, fazer na mão, já no código, já que eu tenho esse código todo aqui, porque temos que fazer o teste de hipótese para ver se você pode confiar nisso aqui ou não, né? Ó, o p-valor, para quem já conhece dessa forma, ó, tá dando gigantesco, ó, já é um sinal de que, opa, tem algo errado. Mas eu vou executar algumas partes de código aqui, se quiser pausar e ler depois com cuidado. Eu tô pegando os coeficientes, tô fazendo na mão, porque só para lembrá-los dessa construção de teste de hipótese, embora a biblioteca aqui já traz todos esses resultados, só de olhar aqui eu já sei que a hipótese nula não foi rejeitada, então já é um problema, né? Não tem como confirmar isso aqui. Mas mesmo assim eu fiz ali na mão mesmo, no modo antigo, vamos colocar assim. Obviamente tem um erro no código, então eu não vou fazer no modo antigo. Fazer no modo stats is not defined. Por que não definir stats? Enfim, não vou rodar isso aqui exatamente agora. Mas o que a gente observa é que o valor de t, ó, deu negativo, menos 0,017. Como que eu encontro esse valor de t? Fazendo a seguinte expressão, ó. O t vai ser o valor que eu encontrei lá, que era menos 0,00... Cadê? 21, né? Dividido pelo seu desvio padrão, que nesse caso dava 0,123, né? 0,123, isso, 0,123. Se você fizer essa conta aqui, é para dar menos 0,017. Ao consultar uma tabela esperando um nível de significância de 5%, por exemplo, nós não podemos rejeitar a hipótese nula. Então, o que acontece? Nós temos um gráfico bilateral que não permite que eu rejeite o teste. Eu tenho essa figura aqui, vou tentar colocá-la. Está aqui, essa é a região crítica para o teste bilateral, e a gente observa que não conseguir rejeitar a hipótese nula. Então, o que isso significa, né? O que significa na prática, que é o que a gente coloque? Primeiro, eu defino um nível de significância. Eu defini no começo, embora não tenha escrito, um nível de significância de 0,05. O que significa isso? Significa que com 95% de certeza eu poderia rejeitar beta 3 igual a zero e garantir com 95% de certeza de que a aceleração máxima afeta o desempenho dos carros. Mas olha o que eu encontrei.
ao aplicar o teste, eu não consigo confirmar isso. Então eu não tenho certeza dessa informação. E o interessante aqui é que mesmo se a gente aumentasse o nível de significância para 50%, que é uma coisa praticamente um chute absurdo, ainda assim eu não consigo eliminar esse valor. E a gente poderia fazer para 15, para 50, assim por diante. Eu não consigo dizer, opa, nesse nível de significância, sei lá, 80% de certeza que a aceleração afeta. Não tem como. Porque isso aqui já está nos mostrando que num nível de significância de 5%, eu posso rejeitar a aceleração máxima como um fator que altera o desempenho do veículo, do consumo de combustível, né? E aí está. Veja que ao rejeitar, eu descarto essa variável, coisa que a gente já fez anteriormente, né? Aqui fica algumas questões, né? Porque se você insiste de alguma forma que a aceleração máxima ela é relevante no consumo de combustível, você precisaria fazer uma nova pesquisa, coletando novas informações, porque esse conjunto de carros não mostrou isso. Não tem como confirmar. Até pode ser verdade. E essa é a dificuldade de entender a estatística. Mas a estatística não confirmou. Sem confirmação estatística, não se toma decisões. Então tá aí, foi mais um estudo de caso para vocês hoje. Nós faremos mais um na sequência, né? E a gente vai seguindo em frente, tá bom? Espero que esteja gostando, deixe seus comentários e um abraço.